E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um álbum um tanto emblemático da carreira da nossa amada Beyoncé, que é simplesmente o álbum 4. Ao mesmo tempo que ele é um dos álbuns queridinhos de certa parte dos fãs, principalmente dos fãs de 2011 pra frente, os fãs mais antigos torcem um pouco o nariz pra esse álbum, mas ele ainda assim não deixa de ser um álbum super importante e que elevou o nível de Beyoncé para um outro patamar. Hoje a gente vai conhecer a história do álbum, as coisas que aconteceram de importantes na era. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E já aproveita no final para deixar mais sugestões de tema da Beyoncé aí pra mim. Mas antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você ama Beyoncé, você tem que conhecer as estampas inspiradas pela fada. Você vai babar! O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Em 2008, a Beyoncé havia lançado um dos álbuns mais importantes da sua carreira até aquele momento. Inclusive, esse disco é um dos fan favorites, que foi o I Am Sasha Fierce. E esse álbum teve também uma puta turnê. Por causa dessa grande turnê, essa grande era, depois que a Beyoncé finaliza aquele ciclo, ela basicamente entra num hiato. Ela entra nesse hiato para poder curtir a vida e, obviamente, aproveitar o que ela conseguiu ganhar com a qué dela ali, né? Durante seu hiato, ela mata oficialmente Sasha Fierce, o alter ego usado do álbum anterior, pois ela sentiu que agora podia fundir suas duas personalidades. Pro I Am Sasha Fierce, ela resolveu fazer uma persona romântica e uma persona de palco, que ela fazia as faixas mais pop. Agora ela resolveu tirar esse conceito de cena e fazer uma coisa totalmente unida que tinha os dois pontos como o seu foco principal. Ela também corta laços profissionais com seu pai e empresário Matthew Knowles, que guiou a carreira dela desde os anos 90 com o Destiny's Child, observando que essa decisão a fazia sentir-se vulnerável. Vale lembrar que esse retorno teve um gosto especial para Beyoncé por conta da liberdade e independência que ela teve por cortar os laços com o seu pai. O Matthew tinha um determinado controle em cima da Beyoncé que era bem chato e ela já havia relatado isso antes, mas daqui pra frente, bem, ela decidiu o que ela ia fazer e esse corte foi super importante para fazer com que ela mudasse os caminhos da sua carreira e isso daí é importante na vida de todo mundo. Todo mundo devia seguir esse exemplo da Beyoncé e tirar da vida pessoas que fazem esse tipo de coisa que o pai dela fazia com ela. Quando Beyoncé começou a produzir o álbum 4, ela queria mudanças grandes. Em uma entrevista para Complex, ela expressou a insatisfação com o rádio contemporâneo. Ela queria que esse novo álbum ajudasse a mudar esse status. Ela falou que queria descobrir uma nova maneira do R&B voltar para o rádio e que também queria misturar outras coisas como músicas dos anos 70 e 90 com rock and roll. Ela queria uma coisa muito mais excitante do que os trabalhos radiofônicos de antes. Essa escolha foi muito importante para definir o som daquele álbum, porque esse disco tem muitas coisas orgânicas. Enquanto o álbum anterior dela é basicamente inteiro eletrônico, nesse, obviamente, tem esse ponto, mas ela ainda coloca instrumentação clássica, ela faz o uso da sua voz de um jeito diferente. Então, assim, isso só enriqueceu o repertório dela. E é aquele negócio, gente, um quarto álbum, o artista tem que se reinventar para algum lado. E a decisão da Beyoncé era óbvia, ela queria se reinventar. Em seu site, ela escreveu: o álbum é a minha evolução, é mais ousado do que as músicas anteriores, porque eu tô mais ousada. Quanto mais madura eu me torno e quanto mais experiências de vida eu tenho, mais eu quero falar. Eu realmente me concentrei em que essas músicas se tornassem clássicas, músicas que durassem, músicas que eu pudesse cantar dos meus 40 até os meus 60 anos. Esse disco é creditado também como o primeiro álbum 100% artístico
acústico de Beyoncé e longe do mainstream. A direção principal musical do disco é o Afrobeat, né? Que é algo que a Beyoncé usou depois desse álbum muitas vezes, por mais que fazendo novas coisas. Obviamente, ela fez de um jeito diferente depois do For, mas agora no último lançamento dela, que foi o The Gift, ela fez muito Afrobeat de volta, como ela fez no For. A influência principal dela foi o músico de Afrobeat nigeriano Flea Kuti, cujo a paixão dele pela música motivou totalmente Beyoncé. 3 meses em seu hiato, até março de 2010, Beyoncé resolve começar a gravar o projeto no Rock the Mic Studios do seu marido Jay-Z em Nova York. A primeira música que ela fez pro disco foi a faixa Party, que veio a ser um feat com Andre 3000, simplesmente o ex-Outkast. Essa música foi gravada porque ela queria ver se o relacionamento dela com o engenheiro de som DJ Swivel ia de fato se desenvolver. Vale lembrar que o Kanye West ajudou na produção de Party depois que a Beyoncé ficou super impressionada pelo álbum dele My Beautiful Dark Twisted Fantasy de 2010. Ela ficou tão feliz com o resultado dessa primeira música que ela acabou chamando o DJ Switzel para fazer a porra toda com ela. Então, de fato, ele acaba sendo o cabeça no projeto. Foi por causa dele, inclusive, que o For ficou como ficou, pois ele apresentou para Beyoncé outros lados da música. O projeto foi transferido por KMA Studios por 1 semana e meia, depois que a Rock the Michael não foi o suficiente para conseguir gravar instrumentações acústicas. Lá eles começaram a gravar I Care, The Best Thing I Never Had e Rather Die Young, e completaram também uma nova versão de Party. Eles gravaram músicas como Schooling Life, 1+1, Start Over no Jungle City Studios em Nova York. Vale lembrar que ela gravou também no MSR e enfatizou o uso dos instrumentos ao vivo em algumas canções por causa desse estúdio. No caso, nas canções I Care e End of Time. Uma das maiores músicas do álbum, que é Love on Top, foi gravada numa viagem que ela fez lá pro Reino Unido, que ajudou muito a definir esse outro lado da música dentro do disco. Então, assim, o disco tem muita coisa diferente, e foi por causa das viagens que ficou assim. De acordo com o DJ Swivel, uma variedade eclética de músicas acabou sendo feitas para esse álbum, incluindo baladas, músicas etéreas e até canções muito estranhas, todas inspiradas pelo R&B e o Afrobeat dos anos 90, mas obviamente, grande parte não entrou no projeto. Beyoncé gravou mais de 70 músicas e apresentou todas as 70 totalmente finalizadas para a sua gravadora. Porém, obviamente, a gravadora escolheu o que era mais coeso para entrar no álbum e funcionar também no mercado. Afinal de contas, a Beyoncé queria fazer um CD diferente que levava ela, mas o CD precisava vender, né, gente? Os críticos veem o disco For como uma grande mudança dentro do catálogo de Beyoncé, porque o álbum tem um som distinto e mais suave. O álbum consiste dessas influências de R&B de ritmo médio, com influências de funk dos anos 70, pop dos anos 70, assim como também dos anos 80 e 90. A segunda metade do álbum é vista como uma mais adulta, que explora variedades como hard rock, reggae e adulto contemporâneo. A Beyoncé disse que ela tinha um primeiro conceito para o álbum, mas por causa da influência dos fãs, com aquela coisa numeral que estava surgindo no começo da década, ela acabou botando o número 4 como o título do projeto. Ela também descreveu o número 4 como sendo um número especial, pois é o aniversário dela e de Jay-Z e vários outros aniversários de familiares e amigos, e também o seu aniversário de casamento caem no dia do mês 4. For não rendeu number ones para Beyoncé dentro dos Estados Unidos, mas ajudou a colocar as músicas em outras tabelas mundo afora. Vale lembrar também que nenhum dos singles conseguiu entrar na top 10 da Billboard Hot 100, porém tem o repertório mais memorável pelo público quando se fala em Beyoncé. Um exemplo disso foi o primeiro single lançado internacionalmente, que foi Run the World Girls, que alcançou a posição 29 na Hot 100. Best Thing I Never Had foi lançada como segundo single e saiu bem melhor nas paradas nacionais, alcançando o número 16 nos Estados Unidos, mas ainda assim longe do top 10.
Cardi foi lançada como single urbano nos Estados Unidos em 30 de agosto. Vale também lembrar que nesse momento Love on Top foi lançado na Austrália como um hit de rádio contemporâneo, em setembro de 2011. Na Itália e na Bélgica, essa música também foi lançada mais tarde. Love on Top conseguiu chegar na Billboard Hot R&B Hip Hop Songs no topo por 7 semanas consecutivas. Foi inclusive uma das melhores colocações da Billboard quando se fala dentro deste álbum. Countdown também foi lançada nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa. I Care foi lançado especialmente na Austrália, enquanto End of Time foi lançado exclusivamente no Reino Unido em 2012. Vale lembrar que muita gente acredita que End of Time poderia ter sido o segundo single e um grande hit dentro do projeto. No aspecto da crítica especializada, a crítica gostou do álbum. O álbum ficou com 73 de uma nota de 100, o que é positivo, né? Mas não é um grande número quando se fala em Beyoncé. A gente já viu ela tendo álbuns com classificações melhores, mas ainda assim é muito bom. Nos Estados Unidos, o álbum vendeu 310 mil cópias na sua primeira semana e ficou em primeiro lugar na Billboard 200, a parada de álbuns. Isso deu para Beyoncé seu quarto álbum solo consecutivo no topo das paradas, tornando-a a segunda artista feminina depois de Britney Spears e a terceira em geral, a empatada com DMX, com seus 4 primeiros álbuns no topo da parada. Em dezembro de 2015, 4 anos depois do lançamento de For, esse disco já tinha vendido mais de 1,5 milhão só nos Estados Unidos, um número ótimo para Beyoncé. Porém, gente, ainda assim é menor do que os álbuns anteriores dela, tá? For, por ser um disco muito ousado, de transição total, era óbvio que ele não ia conseguir ficar no meio de toda a histeria que foi os 3 discos anteriores, mas ele serviu para definir um novo público também para Beyoncé. Na verdade, é o que a gente diz que lapida o público daquele artista, e valeu muito a pena. Essa era teve momentos únicos na cultura pop. A prova disso é certamente a marca na vida de Beyoncé, que foi o VMA de 2011, quando ela cantou Love on Top e compartilhou com o mundo que ela estava gravidíssima de Blue Ivy, a sucessora natural do seu legado e da máfia Carter. Esse momento foi tão importante, gente, que até hoje todas as listas de cultura pop colocam esse ato de anunciar a gravidez, assim como a performance de Love on Top, como um dos momentos mais importantes da cultura pop desde quando o mundo é mundo. Então, assim, é muita responsabilidade e ela entregou maravilhosamente. Ela também fez performances inesquecíveis das músicas de trabalho, como por exemplo a mega performance de estreia de Run the World Girls, que até hoje é uma música que tem essa performance como referência para novos artistas. Então assim, criou um legado muito importante para Beyoncé. Agora eu quero saber de você, do álbum For, qual a sua faixa favorita? O que você acha desse álbum? Você gosta? Você torce o nariz? É teu favorito? Me conta que eu quero saber a sua opinião, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!